casa, onde nós temos tido grande oportunidade de estar buscando conhecimento, aprendizado, e sempre atual, né? Porque o que nós aprendemos aqui é para os dias de hoje, né? É atual, é aquilo que nós vamos estar usando, utilizando na nossa vida lá fora. Né? Onde quer que a gente esteja, seja dentro do nosso lar, do nosso trabalho, porque cada um trabalha pelo seu progresso, pela sua evolução, cada um faz a sua plantação, a sua semeadura, e cada um a colherá depois, né? Então a gente aprende aqui muitas coisas importantes para nos ajudar nas nossas escolhas, para nos ajudar nas nossas decisões, na nossa vida, para que nós possamos estar sempre de acordo com as leis divinas, né? Para que a gente possa errar cada vez menos e acertar cada vez mais. Então esse momento é uma hora mais importante que nós temos na nossa vida, André, porque de tudo que nós vivemos lá fora depende daquilo que nós escolhemos aqui para que a gente utilize. Então aqui a gente aprende e lá a gente coloca em prática. Nessa noite a gente tem a alegria de receber o nosso irmão Leonardo Marmo, né, que já é um irmão da casa, né, já faz parte da nossa família aqui. É uma alegria muito grande, seja bem-vindo, meu irmão, obrigado, mais uma vez. Tá? E assim, quem vai fazer a palestra é o irmão, convido os meus irmãos, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, para que nesse momento a gente possa mudar os nossos pensamentos. Nós já tivemos tempo suficiente para cuidar das coisas materiais. E esse momento é um momento de nós cuidar das nossas necessidades espirituais. Vamos deixar de lado agora tudo que pertence ao mundo lá fora. Vamos deixar lá fora agora todos os nossos problemas e vamos, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos até os planos maiores. E juntos vamos fazer essa humilde prece, pedindo ao Pai a permissão para iniciarmos essa reunião da noite. Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui, dentro dessa casinha simples, humilde, onde aqui nós encontramos, Senhor, o Seu Evangelho, onde aqui nós encontramos as informações de que tanto precisamos para nos instruir e nos orientar na nossa caminhada lá fora. Na certeza, Pai, de que Vós se faz presente junto de nós. Sabemos que nunca estamos só, que Vós nunca nos abandona. Então nós Te agradecemos pela oportunidade que nos deste na noite, pelo nosso irmão que vem de São João del Rei, nosso irmão Leonardo, que nessa noite Vós enviaste ele para trazer para nós as reflexões que nós precisamos nessa noite. Que abençoe, que ilumine o nosso irmão, juntamente com seus amigos espirituais, para que ele traga para nós, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos nessa noite. Permita que nós possamos dar início a essa humilde reunião. Nosso irmão, a hora é sua, a casa é sua, fique à vontade. Meus amigos, meus irmãos, que nosso Mestre Jesus ampare o nosso encontro, nosso Mestre maior, considerado, segundo informações do mundo espiritual, nosso governador espiritual da Terra, juntamente com o nosso codificador, nosso Mestre de Lyon, Allan Kardec, os mentores da nossa instituição, da nossa Casa Espírita Nosso Lar, e os nossos mentores pessoais, uma vez que os amigos espirituais costumam aproveitar dessas circunstâncias em que nós nos reunimos para nos prestar auxílios, para nos auxiliar da maneira que seja o mais efetivo possível, desde que nós consigamos oferecer um pouco de sintonia, de receptividade, que não estejamos refratários. E
E essa questão é uma questão muito importante porque nós sofremos uma influência do mundo espiritual e não nos damos conta. A influência do mundo espiritual na nossa vida é uma influência tamanha que nós não nos damos conta. Por quê? Por vários motivos. Nós somos pessoas de uma sensibilidade um pouco grosseira em função da matéria. E aqueles que não têm uma mediunidade mais ostensiva, aqueles que não têm uma sensibilidade para perceber determinadas vibrações que vêm do mundo espiritual, e que são a maioria, essa é a realidade, é a maioria das pessoas, acabam não prestando atenção nas sinalizações que vêm do mundo espiritual, ou manifestando essas influências sem se dar conta, de uma forma muito involuntária. Não foi por outra razão que, numa das questões que eu chamo de mais emblemáticas do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos tem umas 20 questões que o pessoal decora, que você pode ver que em toda palestra uma delas vai aparecer, ou mais de uma. Tem umas 20, 25, 30, que são as questões que estruturam o pensamento e que os oradores, os expositores lembram mais. Que são questões muito impactantes, com uma informação muito, muito vasta, que desdobram outras, né? São perguntas mãe, né? São mater perguntas que geram outros desdobramentos no texto kardeciano. E uma dessas é a famosa 459. Essa é demais, essa é uma das super. Porque é justamente isso, exercem os espíritos influência sobre os homens, sobre os seres humanos encarnados, homens e mulheres que estão aqui na crosta terrestre, como diria André Luiz, na crosta, né? Andando, pisando nesse chão aqui. Exercem os espíritos influência sobre nós, os desencarnados influenciam os encarnados, e a resposta dos espíritos foi taxativa. Muito mais do que imaginais, ou, dependendo da tradução do francês para o português, muito mais do que supondes. Frequentemente, são eles que vos dirigem. Essa é uma questão muito interessante, porque a gente se sente dirigido realmente pelos espíritos. Só que tem um detalhe, essa direção, ela é cedida. Nós cedemos, mais lucidamente ou menos lucidamente, nós cedemos esse comando. Essa vontade, essa inteligência que começa a se manifestar de forma coesa a nós. Só que tem um detalhe, ela pode ser positiva e pode ser negativa. Pode ser uma influência do bem, como a gente costuma dizer, ou pode ser uma influência negativa, prejudicial. Com uma determinada diferença, com uma observaçãozinha, um asteriscozinho, que é o seguinte: quando a influência é do bem, os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Quando a influência é negativa, não necessariamente eles respeitam. Então esse é o grande ponto de diferenciação em relação à influência que nós recebemos do mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual superior não nos constrange, não nos obriga, não se impõe a nós, a nossa vontade. Ele nos convida, ele nos sugere, ele dialoga conosco, ele fornece uma orientação quando nós solicitamos, ou ele fornece uma orientação quando nós mostramos um mínimo de interesse, ou mesmo quando a gente não mostra, às vezes ele dá uma orientação por conta dele, mas se a gente rejeitar, ele não insiste. Então, a dinâmica que os mentores utilizam, que os amigos espirituais utilizam para nos influenciar, ela tem um código de ética. Ela tem um rigor no respeito ao mundo íntimo, no respeito à liberdade do outro. Os espíritos atrasados não necessariamente têm esse respeito, e muitas vezes não têm. Então, eles passam por cima desse código de ética. Eles não se sentem constrangidos. Eles acham tudo muito divertido. Nos prejudicar, ou induzir o nosso pensamento, ou favorecer um determinado vício, que é o vício deles também. Muitas vezes eles não percebem que eles estão nos prejudicando ou não. Eles percebem ou não percebem, mas isso não faz tanta diferença. Então é diferente. Claro que aí você tem um leque de possibilidades muito grande, depende do espírito e do tipo de veiculação que ele tem conosco e o tipo de interesse.
mas eles têm essa característica. Agora, os espíritos superiores vêm para nos ajudar e respeitam o nosso livre-arbítrio e dialogam conosco. Mas nem sempre nós, aqueles que não somos médiuns ostensivos, estamos numa condição de sintonia para detectar esse pensamento. Daí, quando a gente fala assim, precisamos ler mais, não é só para aprender informações novas a respeito do pensamento espírita e dos avanços das obras subsidiárias ao espiritismo. Não é só isso. Quando você lê, você se sintoniza com a mensagem superior. Então você favorece a decodificação dessas intuições, dessas inspirações que os mentores nos fornecem, mas às vezes passam batido. Por dois motivos básicos. Primeiro, que eu não tenho a mediunidade ostensiva. Então ele vem, ele manda, eu percebo alguma coisa, mas quando vê, eu já não sei o que ele falou. A gente não presta atenção. Agora, quando você está lendo um texto interessante, que te induz à reflexão, que te induz a um aprofundamento, que faz naturalmente que a gente se coloque naquela situação, ou seja, vista a carapuça, se coloque em maior ou menor grau, não, isso serve para mim, não, eu não sou bem assim, não, isso aqui eu tenho que aprender, isso aqui eu tenho dificuldade, não, aqui eu estou melhor, mas aqui eu tenho que prestar atenção. Então, quando você começa a aplicar você mesmo, você liga o radar, você desperta as anteninhas, você fica mais atento. E aí os espíritos têm mais matéria-prima para fazer correlações, para induzir pensamentos, porque a gente já está num patamar de reflexão. Quando eu estou no dia a dia pensando nos problemas corriqueiros, no terra a terra, na luta pelo pão material, na luta pelo sustento material, às vezes eu estou com um problema emocional, espiritual muito forte numa área, mas ele não tem espaço mental para inspirar. E como o fenômeno não é ostensivo, no caso de nós, estou falando a maioria de nós que não tem uma mediunidade ostensiva, é mais difícil para os espíritos, porque a gente não oferece uma matéria-prima. É igual o povo fala, como é que nós vamos fazer uma omelete sem quebrar ovos? Né? Como é que a gente vai fazer um bolo sem ter nenhum ingrediente? Precisamos dos ingredientes para fazer o bolo, para fazer o prato, para fazer determinado prato da culinária que a gente goste. Não é? Então a gente tem que oferecer uma matéria-prima para os espíritos. E às vezes, quando eu estou lendo algo que me proporcione uma elevação de sintonia, os espíritos têm a oportunidade de despertar, de jogar alguns raciocínios com base naquele material, naquela base que eu estou oferecendo. Só que eu tenho que estar com o coração aberto, baixar um pouquinho o nível do orgulho, da arrogância. Como diz Allan Kardec, aplicar primeiramente a mim, depois aos outros, não é? Aquela velha história. Qual é o principal motivo para o fracasso do evangelho no lar? Qual que é o principal motivo para o fracasso do evangelho no lar? É na hora que você lê a mensagem, essa aqui é para fulano. Ah, essa aqui foi direto na moleira de Cicano. Né? A gente sempre vai atribuindo aos outros, né? Nunca é pra gente. A gente atribui aos outros. Isso aí, sempre que a gente fizer isso, receita para o fracasso do evangelho. Daqui a pouquinho interrompe o evangelho. O pessoal desanima. Na primeira oportunidade o pessoal fala, hoje eu não posso. Né? Então, como todo mundo se conhece muito dentro da família, a gente começa a atribuir, não, isso aqui é para você. Aí tá vendo? Aí é o Emmanuel que tá falando. Aí o Emmanuel joga você no chão, pisa em cima, fala, você não vale nada. Não é igual um amigo meu. Então, mas a gente tem que atribuir primeiro a si mesmo, né? Então, essa captação da intuição, ela é muito difícil. Nem sempre nós conseguimos com facilidade fazer essa captação. Mas muitas vezes a influência é substancial, é intensa, é maior do que nós imaginamos mesmo. Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que supões. Frequentemente são eles que vos dirigem. E isso não é brincadeira.
Então vamos ver alguns exemplos desse tipo de influenciação. Vou contar alguns casos, algumas ilustrações. Por exemplo, um caso muito conhecido, que está no finalzinho do livro Nosso Lar, de André Luiz. André Luiz era uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz. E, em princípio, né, pelo menos segundo as informações que ele passou, há algumas controvérsias sobre isso, talvez ele não tenha revelado todos os detalhes dele, mas tudo bem, vamos admitir o que está no texto. Em princípio, ele não tinha muitas informações espirituais. A priori seria isso. Só que ele aprendia rápido, ele era muito esperto, muito inteligente, estava atento e queria aprender. Tinha crítica e tinha autocrítica, e prestava atenção nas situações. E percebia que ele estava sendo auxiliado. Ele tinha sensibilidade para não ser ingrato. Ele percebia que desde o momento que ele foi socorrido, muitos amigos o auxiliaram muito. Se esforçaram por ele, deram oportunidade, deram chance, deram amizade. Ele não era ingrato em relação a isso. Ele identificava esse processo. E no começo, ainda sem entender as regras que regem os relacionamentos e o mérito no mundo espiritual, ele estava, como acontece com muitos de nós, pedindo muito, fazendo várias solicitações, reclamando, fazendo algumas análises, às vezes indevidas, mas observando a força dos argumentos, a força das evidências, e percebendo o tanto que ele estava sendo beneficiado, ele foi modificando um pouquinho o seu comportamento no decorrer daquela passagem daquela passagem da sua vida espiritual que se transformou em boa parte do livro Nosso Lar. Então, por exemplo, um primeiro reflexo, repercussão disso no comportamento dele, ele parou de pedir à torto e à direito. Ele não estava pedindo tanto. Ele começou a solicitar menos. No começo, ele sempre perguntava, mas como é que está minha família? Quando é que eu vou poder visitá-lo? Depois ele foi percebendo que muitos irmãos se desviavam quando visitavam a sua família. Chegavam aqui precipitadamente, sem condições de ajudar, ficavam chocados com a situação em que a família se encontrava e não se adaptavam bem. Até porque nem sempre a família falava bem do morto. Nem sempre a família fala bem. Só que a gente não sabe, porque o povo... Nem sempre a família fala bem do vivo, né? Nós. Do vivo. Só que a gente não está ouvindo, né? A gente não está ouvindo, não porque a gente não ouve bem, né? Às vezes a gente já não está ouvindo muito direito, ou porque a gente não está ouvindo. A gente não ouve as opiniões críticas em relação a nós. Só que o Espírito desencarnado ouve. O Espírito desencarnado ouve. Então, quando ele chegou, então ele foi percebendo que ele não era interessante ele insistir muito, até porque ele estava recebendo muito. Mas ele conseguiu enxergar isso. Muitos não conseguem enxergar. Ele se disciplinou. Ele procurou se adaptar às regras daquele ambiente, se sentindo feliz por estar naquele ambiente. Nem todos têm esse nível de comprometimento e de busca pela autodisciplina. Nem todos. Alguns são socorridos na colônia e daqui a pouquinho voltam para o umbral com as próprias pernas. Foi ninguém que foi atrás deles, com a perseguição espiritual, nada disso. A pessoa não se adapta. Por quê? Porque não está acostumado a se disciplinar, não está acostumado a receber e se adaptar a novas regras, não faz um esforço para tentar fazer uma autocrítica e colocar a responsabilidade dos seus problemas em si mesmo, que a nossa regra geral é transferir a responsabilidade para os outros, né? O povão fala, errar é humano, culpar os outros é mais humano ainda, né? Você já ouviu essa, né? Errar é humano, jogar a culpa nos outros é mais humano ainda. É o que a gente faz. Só que o espírito, para ser espírito superior, ele tem que, antes disso, se tornar espírito responsável. E um passo-chave. Então, eu quero ser espírito superior. Antes disso, eu preciso me tornar um espírito maduro, responsável, atingir maturidade espiritual. E o primeiro passo para atingir a maturidade espiritual é justamente esse. Assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Com honestidade intelectual,
com sinceridade. Olha, fizeram uma crítica a mim e eu não concordo muito. Eu errei, mas eu atribuo 1/3 da culpa, digamos. Ou metade da culpa é minha. Ou não, eu tenho uma culpa maior, eu participei desse erro, eu tenho que aceitar. Então isso é importante. Isso é importante. Como é que o mentor vai orientar o guiado, o seu guiado espiritual, se ele nunca assume a responsabilidade pelos próprios erros? Se ele nunca tem uma capacidade de admitir quando ele erra? Como é que a gente vai evoluir espiritualmente assim? Qual é a chance de eu me tornar um espírito, não é super evoluído, não, minimamente evoluído, se eu não tenho a capacidade de admitir qualquer erro? Eu minto sistematicamente, eu nego até a morte, igual um amigo meu falava, nega até a morte, não é com você, igual alguns políticos, nega até a morte. Então você nega, você mente, você não assume responsabilidade, como é que a gente vai evoluir? Como é que nós vamos olhar para nós mesmos com uma lucidez espiritual? Muito difícil. Então André Luiz foi percebendo isso e começou a fazer uma autocrítica e começou a fazer menor número de solicitações, se tornou menos pidão, menos choramingão, começou a assumir a responsabilidade da sua condição espiritual, não transferindo para outros, assumindo erros que quando ele estava encarnado ele não tinha assumido. Claro, seria melhor para ele assumir enquanto encarnado. Nós que estamos encarnados não podemos fazer isso. Só que alguns desencarnam e nem desencarnado assumem. Porque o ser humano é o ser humano. As características de orgulho, de vaidade, de manipulação, de egoísmo, se manifestam aqui e se manifestam lá também. Muito bem, mas André é essa pessoa. Então, em determinado momento, ele parou de solicitar. Ele não estava nem pedindo mais para visitar sua família. Coisa que no início dos seus tempos de nosso lar ele fazia sistematicamente, depois ele parou. Até que um dia o ministro Clarencio chegou para ele e falou assim, André, já no final do livro, para quem leu o livro vai lembrar, André, eu vou acompanhar a nossa irmã Laura, que era a dona Laura, mãe de Lises, que se tornou praticamente uma mãe, uma segunda mãe, pelo menos uma madrinha para o André Luiz. Eu vou acompanhar a nossa Laura no seu processo de encarnação. Eu vou lá acompanhá-la na primeira ligação dela com o seu novo corpinho, né? Ela está vindo para a reencarnação, vai ser um bebezinho aí. Estou acompanhando a nossa Laura na sua reencarnação. Se você quiser, você poderá nos acompanhar para visitar a sua família. O André Luiz, ele ficou assim meio pasmo. Ele ficou meio chocado, ele não sabia se ele achava bom ou se ele achava ruim. Por um lado, ele ficou muito feliz, que ele esperou muito aquele momento. Por outro, ele já estava meio gostando daquele momento não chegar. Porque ele sabia que que surpresas o aguardavam e que muitas surpresas poderiam não ser boas e que muitos irmãos tinham muita dificuldade nessa visita. E assim foi. Ele chegou, percebeu algumas mudanças na casa e tudo mais, no Rio de Janeiro, e uma coisa que já deixou ele meio entristecido foi que todas as fotos dele tinham sumido. Ele não tinha André Luiz naquela casa. Ele sumiu. E ele que achou que a Zélia ia morrer quando ele morresse, né? Que a Zélia ia morrer, a Zélia não ia aguentar. A Zélia é a esposa dele. A Zélia não vai aguentar. Quando ele chegou lá, a Zélia, a fila já tinha andado, como diz o pessoal, a Zélia já tinha casado novamente. E o pior, o segundo marido da Zélia, o Ernesto, não deixava que comentasse o nome dele, não gostava. Então, uma das filhas acordou lembrando muito do pai. Uma das filhas de André Luiz. Acordou lembrando muito do pai. E chegou lá na casa, visitando a família, e falou assim, hoje eu acordei pensando no papai e tudo mais, senti como se ele estivesse perto. E aí ela já levou uma bronca da Zélia. O Ernesto não gosta que fique falando dele, você já sabe disso. E não tinha nenhuma foto do André Luiz. E a família não estava muito carinhosa com a memória dele. O que acontece muitas vezes. Tirando essa filha. E essa filha, olha só que coisa interessante, por coincidência ou não, aí fica para a gente pensar, ela estava começando a ler sobre o Espiritismo. E aí o pessoal falou assim,
Mas isso aí é porque você fica lendo essas coisas de espiritismo, agora você está com isso, por isso que você está lembrando dele. Mas isso não é, essa reflexão de uma das irmãs não está totalmente errado. Cai naquele comentário inicial que eu fiz. Quando você começa a ler sobre um determinado assunto, você ativa as suas antenas para a captação das informações. E no caso dela, o fato dela ler sobre o pensamento espírita fez com que ela ficasse mais sintonizada, mais predisposta a sentir a presença do pai, ou pelo menos a decodificá-lo. E ela sentia saudade, ela estava lembrando do pai. É bem interessante essa reflexão. Porque a gente percebe que o estudo prévio favorece a sensibilidade. Isso também tem a ver com o desdobramento parcial pelo sono físico. Quando você começa a estudar a emancipação da alma, uma das técnicas para você sair lucidamente do corpo, segundo os especialistas, é você estudar, ler sobre a emancipação da alma, ler sobre o desdobramento lúcido. Quanto mais você lê, principalmente nas horas que antecedem o sono, mais você favorece a saída do corpo com lucidez. Aí você fala, eu estou sonhando. Isso aqui é um sonho. Quando você dorme de qualquer jeito, é mais difícil você sair daquele estado comatoso. Você não consegue entender nada. Você fica meio abobalhado ali, você não consegue perceber que aquela realidade não é a realidade da vida física. Então, quando você está lendo sobre a realidade espiritual, e especificamente sobre o desdobramento parcial pelo sono físico, é mais fácil você perceber que aquilo é um sonho e ter um sonho lúcido. E às vezes tem uma coisa que é mais do que o sonho lúcido, que é o desdobramento propriamente dito. É o desdobramento lúcido, é a emancipação da alma propriamente dito, mais do que um sonho. Então a filha dele essa filha estava lembrando dele, essa que estudava o espiritismo. Mas a família não estava cultivando muito a lembrança do André Luiz com muito carinho, pelo menos não que estava pensando mal dele, mas não estava muito assim carinhosa, tanto é que ela levou algumas broncas aquele dia, porque ela estava lembrando do pai. Mas o fato é que o segundo marido da Zélia, o Ernesto, estava muito doente, estava mal mesmo. E aí chegou um médico para fazer o exame, e na hora que estava saindo, deu a entender uma coisa mais ou menos assim, olha, eu não quero alimentar falsas esperanças para a senhora, desse jeito. A conversa já estava nesse pé. E aí na hora que o médico foi embora, ela falou assim, meu Deus, eu não vou aguentar uma segunda viuvez, a Zélia falou. E o André Luiz ali. E aí o André, que teve uma crise um pouco de ciúme, de mágoa, porque os retratos dele tinham sumido, ninguém estava tratando com muito carinho da memória dele, ele teve um momento, um estalo de inspiração, de lucidez, e aí começou a pensar, falou assim, mas espera aí, eu recebi tanta informação, tantas pessoas foram generosas comigo em nosso lar, tanta gente que me ajudou, tanta gente que me apoiou, tanta gente que se esforçou por mim, por que eu não posso ser generoso agora? Se eu tivesse ficado e se a Zélia tivesse partido, eu não teria arrumado uma segunda esposa? Por que eu estou sendo egoísta? E as situações dos meus filhos? Não estaria muito pior se ela não tivesse casado uma segunda vez? Então ele começou a fazer essas reflexões. E aí ele decide ajudar. Porque o Ernesto estava muito mal, inclusive tinha umas entidades perturbadoras próximas. Aí ele decide ajudar. Vence o ciúme, não é um a mais para prejudicar o Ernesto, ou pelo menos para ficar ali sem fazer nada, mas decide efetivamente ajudar por conta dele. E aí ele começa a pensar na Narcisa, que era a companheirinha que trabalhava com ele nas câmaras de retificação em nosso lar. E aí ele mentalmente faz uma prece a Narcisa, uma oração, evoca a Narcisa, usando a telepatia, a transmissão do pensamento. Narciso, estou precisando da sua ajuda, estou aqui na minha casa e tal. Ernesto, o segundo marido da minha esposa, está muito doente, ele precisa da ajuda. E aí, ele estava com os olhos fechados, orando, quando vê, alguns minutos passaram, não muitos, ele sentiu no seu ombro, mas é ombro, mas não é o morto, é o ombro do perispírito, é o para-ombro, é o ombro perispiritual. Ele sentiu um tapinha físico, é verdade, porque o perispírito, o desencarnado,
É bem físico, é bem material. Ele sentiu um tapinha no seu ombro perispiritual. A Narcisa virou para ele: você não me chamou? Estou aqui. Quando ele ainda estava na oração, olha que coisa fantástica. E aí ela foi ajudá-lo no tratamento do Ernesto. Como, Leonardo? Como? Aplicando o passe espiritual. Mas tinha algum passista encarnado aí? Nenhum. Zero. Zero passista encarnado. Porque o médico foi embora, já era tarde da noite, a Zélia foi dormir e a situação era essa. E o Ernesto quase partindo para o mundo espiritual, quase viajando. O médico já estava entregando os pontos. E aí a Narcisa e o André Luiz solicitam para alguns irmãos que trabalhavam com a natureza. André Luiz não detalha muito isso. Eles vão na natureza, pedem ajuda a alguns seres que trabalhavam com a natureza e trazem extratos, essências de mangueira e eucalipto. Ele destaca as duas plantas. De mangueira e eucalipto trazem essências, fluidos vitais, e junto com os fluidos deles mesmos, do André Luiz e da Narcisa, fazendo a oração, a prece, aplicam passes no Ernesto. Perceba, não tinha nenhum encarnado, não tinha uma benzedeira, não tinha um passista, a Zélia também não fez prece. Foi a prece do André, do espírito desencarnado que estava ali. E aí aplicam passes no Ernesto. E perceberam que ele melhorou. E as entidades, algumas entidades perturbadoras que estavam próximas, se afastaram. No outro dia, o médico chegou e o Ernesto já estava muito melhor. E o médico falou assim: é um milagre. O que aconteceu? É um milagre. E a partir desse momento, o André Luiz, depois de todo o processo, o Ernesto fica bom realmente, com a ajuda da Narcisa, obviamente. A partir desse momento ele volta para nosso lar e os amigos dele fazem praticamente uma festa. Porque era um teste para ele. Era um teste, ele precisava ter iniciativa, ele estava sendo testado, só que ele não sabia. Ele estava sendo submetido a um teste e ele passou. Porque ele não ficou na preguiça, não ficou na rebeldia, não foi vencido pelo ciúme e auxiliou a Zélia e o Ernesto. Auxiliou mesmo. E o Ernesto ficou bom. E ele voltou para nosso lar. E só aí, no finalzinho do livro, Nosso Lar, eu já estou dando um spoiler, mas o relato não vale pela leitura, é só uma visão muito apagada da situação. Mas aí na hora que ele volta, o pessoal está em festa, porque ele tinha vencido aquele teste, e a partir de então ele seria considerado cidadão de nosso lar. Só naquele momento ele vira cidadão de nosso lar. Até então ele era um hóspede. Ele tinha um visto provisório, né? Igual quando o povo vai para os Estados Unidos, né? E não consegue o green card. Ele tinha um visto provisório. A partir daquele momento ele adquiriu cidadania, ele se tornou cidadão de nosso lar. E foi uma grande vitória para ele. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Os encarnados não fizeram uma prece. O André Luiz foi lá visitar sua família. E ele tomou iniciativa. E não tinha um passista. E não fizeram nada. A influência dos espíritos na nossa vida. Olha que coisa. Há um outro caso, também interessante, da obra de André Luiz, que está no livro Missionários da Luz. Esse sim, o espírito desencarnado fez a solicitação. Porque o espírito desencarnado era da família, era viúva, era a esposa que já tinha partido, do irmão que já estava quase morrendo também. Então ela estava no mundo espiritual, então ela chega e fala para o Alexandre: olha, ele está muito mal. Se você não ajudar, ele vai desencarnar. Precisamos da sua ajuda. O Alexandre foi, que era o mentor do André Luiz, no Missionários da Luz. Foi lá ver o que estava acontecendo. E aí concordou que o caso era grave. E que se não fosse tomada uma medida naquele momento, o irmão encarnado podia desencarnar aquela noite mesmo. Só que nesse caso, olha só, mas foi um espírito desencarnado da família, que já tinha desencarnado, da família espiritual, que tomou a iniciativa de pedir ajuda. Não foi ninguém daqui. Não foi nem a própria pessoa, nem alguém, nenhum familiar encarnado. Olha que coisa interessante. Como é que os espíritos se influenciam e nos ajudam com efeitos concretos na nossa vida. E muitas vezes passa batido, porque a gente não notou. É aí que está.
Aí o Alexandre chegou e ele falou, não, o caso é grave, precisamos agir. Mas, nesse caso, eu preciso de um irmão encarnado. Porque Allan Kardec explica para nós, no capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos, que existe o passe espiritual, 100% espiritual, igual esse que André e Narcisa fizeram no Ernesto, mas existe o passe 100%, não é bem passe a palavra, mas seria o magnetismo, 100% do encarnado. Ou seja, ele está sozinho, não tem nenhum espírito, ele faz a transmissão fluídica do fluido vital. E existe o passe misto, humano espiritual, que é misturado, que é normalmente o que a gente tem aqui na casa espírita. Por que a gente tem esse? Porque os irmãos encarnados vão aplicar o passe, mas pedem ajuda para os espíritos. No mínimo 3 preces, todo mundo já fez. A de abertura, a de encerramento da reunião pública da palestra, e depois a primeira da preparação da equipe de passe. Sem falar na prece propriamente dita que a pessoa está fazendo na hora de aplicar, que já seria a 4ª. Estou falando no mínimo, né, gente? No mínimo. Daí para mais. Então, nós estamos evocando. O que a gente pede? Amigos espirituais, supram as nossas deficiências, as nossas fragilidades, nos fortaleçam para que o trabalho seja levado a bom termo, nos auxilie, complementem os nossos fluidos, para que juntamente com os seus fluidos a gente consiga fazer um benefício mais efetivo para esse nosso irmão nas necessidades que ele esteja enfrentando. Não é assim? Então é assim que a gente trabalha. Então já é o misto. A gente trabalha na casa com o misto, na casa espírita, no centro espírita. Mas ali era uma situação diferente. Era um espírito desencarnado pedindo para um mentor desencarnado o auxílio. Só que o Alexandre viu que o caso era grave e era um problema circulatório, um problema cardiovascular. Problema de coração, problema circulatório. Ele poderia ter um acidente circulatório e poderia desencarnar ali mesmo naquela noite. E aí, naquele caso específico, diferente do outro caso do Ernesto, era necessário um encarnado. E aí o Alexandre falou, nós precisamos de um irmão encarnado que nos dê fluidos mais densos, para que junto com os nossos fluidos a gente consiga um resultado melhor e salve a vida do irmão. Aí essa senhora que tinha pedido, falou assim, as minhas netas, elas estão aqui, no quarto contigo, no quarto ao lado, elas podem ajudar. Aí o Alexandre já falou, não, nesse caso não cabe improviso. Nós precisamos de alguém experiente nessa função. Aí eles vão buscar, sabe lá onde, um rapaz que entra, e entrou super lúcido, o desdobramento parcial pelo sono físico. Quando a gente diz que a gente faz muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Né? Aí depende, durante a noite. O Afonso entrou e com uma lucidez muito grande, como o André Luiz diz assim, ele entrou sabendo o que ele estava fazendo, muito ágil, muito rápido, demonstrando muita esperteza, muita compreensão do que ele estava fazendo e demonstrando que ele tinha muita experiência naquela função. E aí o Afonso foi encaminhado pelo Alexandre para doar fluidos junto com os fluidos dele. E a equipe toda ajudando. E o sujeito foi salvo. Só que ele estava dormindo, né? E ia dormir mesmo, sono eterno, ia acordar no mundo espiritual. E aí quando vê, ele leva um susto. Eu tô morrendo! Ele acordou, né? Ele acordou no meio da noite. Eu tô morrendo! Ele sentiu alguma coisa, um mal-estar, aí ele acorda. E aí o pessoal começou a rir, os espíritos desencarnados, porque já tinha recebido assistência. E os amigos falaram assim, isso acontece com muita frequência. Os irmãos, quando começam a gritar por ajuda, eles já estão recebendo há muito tempo. Muitas vezes os irmãos espirituais já estão ajudando quando a gente pede por socorro e é uma situação grave mesmo. E ele havia ganhado 6 meses, no mínimo 6 meses de prorrogação da sua vida. Mas como ele era muito nervoso, muito temperamental, o Alexandre falou assim, olha só, inspire ele para ele se acalmar, não ficar tão estressado, controlar o temperamento, porque se ele exagerar, ele vai desperdiçar os benefícios que nós ministramos e vai voltar antes. Agora, se ele usar com economia o auxílio que nós fornecemos, ele pode viver os 6 meses até um pouquinho mais. Então ele ganhou aquilo que nós chamamos uma moratória. Ele ganhou um tempo extra. Poderia ser desdobrado num tempo um pouquinho maior, talvez, mas ele tinha que cuidar da máquina e ele tinha que
ter um comportamento condizente, né? Porque ele era uma pessoa muito nervosa e isso não fazia bem para o seu coração e para todo o seu sistema circulatório. Mas ele ganhou 6 meses. E não foi a ação de nenhuma prece de um encarnado. Foi uma irmã preocupada do mundo espiritual que percebeu que ele não estava bem. Pediu auxílio para o mentor viu que a situação era grave e foi auxiliar. Olha que coisa. Então exercem os espíritos influência sobre a nossa vida muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que nos dirigem. Agora, nesse caso, teve a contribuição do irmão encarnado, porque precisava dos fluidos, mas foram trazer um irmão que tinha condição, não dava para improvisar com um que tivesse um fluido mais ou menos. Tinha que ser um fluido bom, tinha que ser gasolina azul, gasolina aditivada, né? As irmãs, né, as meninas lá, o fluido não estava essa coisa toda, não. Estava batizada essa gasolina, estava com problema, né? Então, não basta ser da família. Tem que ter qualidade fluídica. E a qualidade fluídica depende do nível moral da pessoa, da intenção, do hábito da doação. Há um caso do Divaldo Pereira Franco muito interessante, que é relatado, inclusive, no filme, né? Feito em homenagem ao Divaldo Mensageiro da Paz. E a gente pode confiar bastante no filme, porque o Divaldo disse que eles insistiram muito com ele para fazer o filme, e ele, no final das contas, ele aceitou, desde que ele revisasse o roteiro, para que o filme fosse uma espécie de estudo e não passasse uma informação equivocada das vivências espirituais, principalmente das vivências mediúnicas. E ele disse que ele revisou 4 vezes o roteiro, o que é importante para nós do ponto de vista de usar o filme como material de estudo, não é isso? Porque ele falou, Divaldo Pereira Franco, falou em vida que ele revisou 4 vezes o roteiro, para que os diálogos com Joana de Anjos fossem o mais literal possível. Isso é um material rico para nós, né? Porque às vezes a história chega para nós já meio truncada, e a gente tem que decodificar, mas nesse caso a gente tem essa contribuição do Divaldo de ter revisado o roteiro. E um caso especial que o filme relata e que eu acho muito interessante, foi quando o irmão do Divaldo ainda era rapazinho, foi quando o irmão dele morreu. Era uma festa junina, era uma quermesse e tal, e ele morreu do nada, era um rapaz ainda jovem, mais velho que o Divaldo, e teve um mal súbito, morreu na frente do Divaldo, numa festa do interior, aquilo ali foi um trauma para a família, e no dia do velório, o Divaldo não conseguiu levantar da cama. O Divaldo não conseguiu levantar da cama. E se tornou paralítico. Ficou paralisado por 6 meses. De junho ao início de dezembro. Não é brincadeira, não. Ele não conseguia andar no velório. Na hora que foram levar ele para o local onde ia se velar o irmão, ele falou, não estou conseguindo andar. A mãe dele queria bater nele. Ele falou, mas meu filho, não brinca com isso. Esse já é um dia horrível para a nossa família. Não, mãe, eu não estou conseguindo. E ele ficou paralisado mesmo. Vários meses, não saía da cama. Até que descobriram uma senhora que aplicava passes. E convidaram ela, porque já tinham apelado para tudo, dentro das possibilidades da família, que não eram tantas, mas já tinha apelado para tudo ali, pelo menos ali em Feira de Santana, que é a cidade natal do Divaldo. E aí a moça chegou e ela viu a cena e falou assim, mas esse menino não tem nada. Aí o Divaldo falou, agora que eu vou apanhar, né? Porque ela está falando que eu não tenho nada, a minha mãe vai achar que eu estou fingindo, agora que eu vou levar uma surra, né? Porque isso aí é engraçado, né? Porque aquele ditado, né? Quem bate esquece, mas quem apanha sempre lembra. Esse tempo atrás eu cheguei, ô mãe, só lembra quando só quebrou o violão na minha cabeça? Eu falei, não lembro, mas eu lembro. Porque eu que apanhei, né? Então, quem bate esquece, minha mãe esqueceu, mas quem apanha sempre lembra. Então essas coisas acontecem. Então, o Divaldo falou assim, agora que eu estou perdido, né? Agora que eu estou perdido. Porque esse menino não tem nada. E aí ela se predispõe a aplicar o passe, a dona Ana, mãe do Divaldo, apoia, e ela começa a dar o passe, e na hora que ela terminou o passe, ela virou para o Divaldo, pode andar. Eu falei, não, mas eu não consigo. Pode andar, você vai conseguir. Mas eu não consigo. Pode andar, porque o seu irmão, que morreu, estava junto de você. E ao aplicar o passe, eu vi que ele foi encaminhado.
E ele que causava essa reação nas suas pernas. Por isso que você não estava conseguindo andar. Na hora que eu apliquei o passe, eu percebi que ele se desprendeu e foi encaminhado. Ele foi levado. Agora você vai ficar bom. E aí o Divaldo, que via os espíritos e não sabia que ninguém mais via, né? Porque era só ele, em Feira de Santana, falou assim, e a senhora vê os espíritos também? Eu falei, vejo. Mas por que eu não via? Porque o Divaldo via gregos, troianos e romanos. Ele não sabia quem era encarnado e quem era desencarnado. Como é que o irmão dele ele não estava vendo? Porque você está comprometido com a faixa vibratória dele. Por isso que você não está conseguindo ver. Mas eu consegui ver. O seu irmão. E ele foi embora. E aí o Divaldo tentou andar e andou depois de 6 meses. Porque algumas obsessões muito fortes, alguns acoplamentos perispírito muito intensos, geram consequências físicas. É o que Allan Kardec chama de obsessão física. E o detalhe interessante é que o irmão do Divaldo, obviamente, gostava muito do Divaldo, não queria prejudicá-lo. Mas, às vezes, o espírito prejudica inconscientemente. Isso acontece. No livro Entre a Terra e o Céu, o 7º da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, a Otília também estava obsidiando a sua filha, a Evelina, sem querer. Logo no início. Se você pegar em casa o Entre a Terra e o Céu, é logo o capítulo 1. Você discute lá a prece refratada. Logo no início do livro. Você não precisa ler o livro inteiro. Você pega o comecinho que você vai ver. A mãe, sem querer, prejudicava a filha. Porque ela estava na família, mas ela não tinha condição de ajudar. Então, mesmo não querendo prejudicar, amava muito a filha, mas estava prejudicando. Mas naquele caso do Divaldo, era mais do que isso, era uma obsessão física inconscientemente, né? Inconscientemente produzida pela entidade que era o seu irmão. E na hora que ela foi encaminhada, o Divaldo ficou bem. E aí perguntaram, e a senhora vai cobrar quanto? Eu não cobro nada, porque eu sou espírita. E o espiritismo é uma doutrina gratuita. E aí, ela falou assim, mas o que eu faço então? Olha, se eu puder sugerir alguma coisa, leve o menino ao Centro Espírita hoje. Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Feira de Santana. E aí a mãe do Divaldo levou. E aí o resto, como diz o pessoal, o resto é história, né? Aí graças a Deus o Divaldo deu uma contribuição muito interessante. Mas você vê o problema da percepção, da influência, do impacto da influência espiritual na consequência física. E você vê o resultado de um passe. Encaminhando a entidade, fazia 6 meses que estava ali. Olha só que coisa. Então, exerce os espíritos influência sobre a nossa vida muito mais do que podemos imaginar. Então, gerando consequências físicas, boas e ruins. Nesse caso, era uma influência ruim. E aí o passe, que também às vezes a gente não valoriza tanto, o passe resolveu o problema. Olha que coisa fantástica. Um passe relativamente simples, encaminhou, o Divaldo começou a andar, e obviamente depois complementou o tratamento, começou a visitar a casa espírita. E o Divaldo conta que uma vez na América Central, ele estava viajando na América Central, não sei se era Honduras ou Guatemala, era um país da América Central, vou dever para vocês, depois eu confirmo o país. Ele fez uma palestra num local que era um ginásio, que choveu o dia inteiro, caiu uma água violentíssima no ginásio, e aí tinha um senhor que estava paralítico, que estava ali se arrastando, e aí a Joana de Anjos apareceu para ele, fala para ele, levante-te e anda em nome de Jesus Cristo. Ele falou, minha irmã, eu não sou desse país, se eu falar isso aqui, eles vão me matar, eu vou sair apedrejado aqui. Meu filho, você não tem fé em Deus? Eu tenho, mas a minha fé raciocinada não é cega não, irmã, eu não vou fazer isso não. Vão me matar aqui na América Central, acho que não é o Brasil não. Tá pensando que é o Brasil? Que todo mundo... Não, eu não vou fazer isso aqui não. Faça, meu filho. Eu vou fazer, mas a senhora se responsabiliza. Se eu sair morto aqui, a responsabilidade é... Faça, meu filho. Tá bom, ó. Meu irmão, eu tô com uma irmã aqui que tá pedindo para eu dizer para você, em nome de Jesus, levanta-te e anda, porque se você se sintonizar, você vai receber esse auxílio. E o rapaz se levantou. No livro dos médios tem um caso assim. Kardec disse que tinha um rapaz que ele viu uma moça, ele se ajoelhava. Aí o pessoal falava, nossa, que romântico. Não, não era não, é que o espírito
gerava essa situação para ele passar ridículo. Allan Kardec discute isso no Livro dos Médiuns. Então, algumas influências espirituais, quando elas têm um acoplamento perispírito muito intenso, geram resultantes físicas. Claro que, num grau mais avançado, né, no chamado paroxismo, a gente vai ter os casos que, inclusive, geram os problemas, alguns dos problemas psiquiátricos, claro. Mas, muitas vezes, nós temos influências graves, mas que não têm essa conotação de loucura, não são percebidas, prejudicam muito e a pessoa não consegue recorrer. Ou recorre a algumas ferramentas, busca alguns recursos que não atingem a causa, não conseguem resolver. Porque é como eu sempre digo, nós vivemos um mundo, em geral, de tradições espiritualistas, mas de práticas materialistas. E nós não valorizamos, ou se valorizamos, não dominamos exatamente os mecanismos da ação espiritual. Então, o Divaldo foi auxiliado e teve a chance de contribuir num processo de auxílio ao irmão, nessas mesmas condições, com consequências físicas muito drásticas. E há casos muito interessantes, porque no Terceira Visão, de 1987, o Edson Queiroz Cavalcante, que era um médico ginecologista de Pernambuco, de Recife, e era médium do Dr. Fritz, né? Na época ele era o chamado segundo médium do Dr. Fritz, depois do Zé Rigó, em Congonhas do Campo. Estou falando de 1987. Ele era muito amigo do Divaldo, o Edson Queiroz. Era muito amigo do Divaldo. Infelizmente, ele morreu tragicamente no início da década de 90. E muito jovem, o que foi uma perda muito grande, não só para a medicina, mas para o movimento espírita, um homem muito bacana, poderia ter dado uma contribuição muito grande, poderia estar conosco aí até hoje, certamente. Enfim, uma morte trágica. Mas ele estava muito atuante no movimento espírita na época. E ele estava participando do Terceira Visão, na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, que era dirigido pelo Augusto César Vanucci, né, o famoso diretor dos especiais do Roberto Carlos. Ele estava naquela época na Bandeirantes e criou esse Terceira Visão, que era um programa espiritualista, e até com alguns programas espíritas, propriamente dito, como esse em homenagem ao Divaldo, e aquele que ele fez em homenagem a Chico Xavier. E fez um com o Edson Queiroz, com cirurgias do Dr. Fritz, ao vivo ali nos estúdios da Bandeirantes, em São Paulo. E no programa em homenagem ao Divaldo, o Edson Queiroz foi convidado a fazer uma pergunta. E ele fez exatamente essa pergunta. O Dr. Edson Queiroz, um médium do Dr. Fritz, o segundo médium do Dr. Fritz. Ele perguntou: Divaldo, como se dá as suas atividades de cirurgia espiritual, de cura espiritual nas suas atividades de oratório, nas suas atividades de palestra? Aí o Divaldo deu uma resposta muito interessante. Ele disse o seguinte, que muitas vezes, quando ele chegava para fazer uma palestra sobre um tema, quando ele fitava o auditório, quando ele olhava o pessoal, quando ele ia subir ao púlpito para começar a falar, chegava o mentor espiritual, ou os mentores espirituais, e falavam assim: Divaldo, mude o tema. Por quê? Porque esse tema não é o mais essencial, não é o mais prioritário para o grupo aqui presente. Vamos falar sobre tal coisa. Dava certo porque era o Divaldo, né? Se fizer isso com os oradores do baixo clero, que não, aí já é mais difícil, né? Com o Divaldo vai dar certo, com certeza. Aí ele mudava o tema para fazer um tema que fosse mais do interesse e da necessidade, principalmente. Mais do que do interesse, da necessidade do grupo ali presente. E o Divaldo disse que muitas vezes, ao chegar ao final da palestra, os mentores falavam: alongue um pouco mais. Porque nós queremos aproveitar esse momento que a pessoa está impactada pelo conteúdo da mensagem para ministrar auxílios. Porque às vezes a pessoa tem tantos problemas e tem uma vida tão corrida que ela não tem tempo para recorrer. E no caso do Divaldo, a gente consegue entender, porque muitas pessoas que iam assistir as palestras do Divaldo não iam no centro espírita, não eram pessoas habituadas à frequência cotidiana na casa espírita, né? Mas quando o Divaldo ia, obviamente o Divaldo era uma atração interessante, né, para espíritas e para não espíritas, pessoas que são meramente simpatizantes e às vezes até levemente simpatizantes apenas, porque o Divaldo realmente, com todos os méritos, arrastava multidões, e multidões de não espíritas.
Então, muitas vezes, os irmãos aproveitavam daquele ensejo, daquela oportunidade em que a pessoa estava mais predisposta a receber, porque ela não tinha tempo no seu dia a dia de fazer silêncio interior e elevar o pensamento ao alto para receber o auxílio. E aí o Divaldo conclui dizendo que muitas vezes ele viu cirurgias no perispírito da pessoa assistindo a palestra. Cirurgias no perispírito da pessoa ali assistindo a palestra. Então o passe ele via sem parar. A pessoa está assistindo a palestra e o Divaldo via com a sua vidência, com a sua clarividência, muito clara, muito nítida, via os espíritos aplicando o passe. E muitas vezes via mais do que isso. Via cirurgias no corpo espiritual da pessoa assistindo a palestra. Então olha só o impacto que o mundo espiritual gera na nossa vida. É um impacto muito significativo. Há um caso também muito interessante, de um dia que o Divaldo, começo da década de 70, ele ia fazer uma grande viagem de exposição espírita, né, de apresentação do espiritismo, uma viagem como conferencista espírita, na Europa. E era uma das primeiras. Ele disse que ele não estava ainda muito treinado, muito familiarizado com os tradutores, com as palestras internacionais em que ele era auxiliado por alguns irmãos nos diversos idiomas dos países nos quais ele passava, né? Então sempre tinha alguém nativo, da língua nativa, que sabia falar português e ajudava ele a fazer uma tradução simultânea. Então ele falava um pouquinho e o tradutor falava. Naquele tempo, né? Hoje em dia a gente tem outros recursos com a internet, mas estamos falando de década de 70, né? Era outros tempos, muita dificuldade. Movimento espírita predominantemente brasileiro no século XX, né? E essa tarefa do Divaldo, primeiramente, e depois do Raul também, e de alguns outros expositores, mas principalmente do Divaldo, era uma tarefa muito difícil de levar essa mensagem para o exterior. E ele disse que ele estava muito preocupado, porque ele ia fazer um número muito grande de palestras, cerca de 40 em 30 dias. Quer dizer, era uma agenda muito pesada, pesadíssima. A agenda dele no circuito que ele ia fazer na Europa. Era uma das primeiras. E ele estava um pouco apreensivo, não tinha tanta experiência com os tradutores, etc. E aí um menino chegou para ele, um filho adotivo lá da Mansão do Caminho, e falou: tio, eu queria conversar com o senhor. Só que o Divaldo não deu a devida atenção. O Divaldo falou: converse com o seu tio Nilson, ou converse com o seu tio Edilton, que é um filho adotivo do Divaldo, que é médico, porque hoje eu não tenho tempo. E não deu a devida atenção. Depois, na hora que ele chegou na Europa, o Divaldo, quando ele chegava, né, ele ligava para a mansão para falar: ó, cheguei, a viagem foi tudo bem, o avião pousou, estou bem, estou aqui, está tudo certo, amanhã começam os compromissos. Na hora que ele ligou para a mansão, ele teve um choque, porque falaram para ele: Divaldo, sabe o seu menino tal? Que era esse. Sei. O que aconteceu com ele? Ele teve uma crise existencial muito forte, teve uma crise psiquiátrica, está numa clínica em sonoterapia. O Divaldo ficou baqueado e ficou com a consciência pesada, porque não tinha dado atenção para o menino quando o menino procurou, né? Mas ele tinha uma agenda muito pesada e aí ele cumpriu com a agenda. Quando ele voltou ao Brasil, um mês depois, ele foi saber do menino. E o menino realmente estava na clínica. Só que, na reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, naquele dia mesmo, fizeram a reunião e manifestou uma entidade. Contando de um problema do passado e falando: agora eu achei, agora ele me paga, agora ele vai ver. Era o menino, que tinha sido filho dessa entidade, na anterior. E fez uma trama por causa da herança do pai, ele era o pai, com a mãe, na virada do ano 1900. Na virada do ano 1900, contra o pai. E o pai, obviamente, guardou essa mágoa e, apesar da aparência física diferente do menino, ficou esperando um dia, foi atraído por um pensamento, na hora que ele chegou, não viu semelhança, porque o corpo era outro e não parecia muito. Mas na hora que o menino saiu do corpo, durante o desdobramento parcial pelo sono físico, aí ele falou: é fulano, achei você. Então olha só que coisa interessante, né? Ele foi atraído para o menino. Na hora que chegou, a aparência não correspondia ao corpo anterior. Porque o corpo às vezes protege a gente, disfarça um pouco. Mas ao sair, a vibração revelou a entidade anterior. E aí o menino começou a sofrer uma depressão muito profunda pelo assédio do espírito.
Só que o menino estava mal, só que o Divaldo conseguiu conversar, porque o Divaldo, na primeira manifestação do espírito, o Divaldo foi o médium, na segunda ele não foi o médium. E o Divaldo agiu como doutrinador e conversou com a entidade. E conseguiu sensibilizar a entidade. A entidade falou, no final de uma conversa muito longa, uma doutrinação muito longa, um diálogo, a psicoterapia dos desencarnados, muito longa, o irmão falou assim, não, você me convenceu. Porque o Divaldo falou, pense na sua felicidade, desde que aconteceu isso, você está infeliz. Você se vinga, tudo bem, você destrói a vida dele, mas você vai ter que reencarnar para expiar. E ele vai ficar bem, porque ele quitou o débito. Mas e se eu parar agora? Ele vai ter que cumprir com as obrigações dele perante a lei. Porque ele não deve a você necessariamente, ele deve à lei. Que não seja você que cobre com as suas próprias mãos. Porque a lei não deixará passar nenhum único ponto, nenhum único jota. E sensibilizou ele para que ele buscasse a própria felicidade. E ele aceitou. E o Divaldo achou que ele não estava mentindo. Porque podia, né? Às vezes o espírito está mentindo. Ah, tá! Você me convenceu, sim, mas não era o caso. Ele tinha se sensibilizado. E ele prometeu deixar. Na hora que ele deixou, no outro dia, ligaram do hospital e falaram assim, o menino acordou. Olha só que coisa. Na hora que o rapaz falou assim, eu desisto. Tá bom. O menino acordou. Olha só que coisa interessante. Porque às vezes a gente ouve no centro espírita assim, não, mas o importante é a transformação da pessoa. Sim, é claro, porque a transformação da pessoa é a cura definitiva do problema. Porque você não vai ter a chaga que atrai novos problemas, né? Novas entidades perturbadoras. Mas só de você ter o afastamento, a pessoa melhora. Temporariamente ela cresce, ela ganha tempo, isso é super importante. E aí o Divaldo foi lá, se comprometeu com o médico psiquiatra que era o responsável, porque o médico falou assim, se eu der alta, o menino vai cometer suicídio. E o Divaldo falou, ele não vai cometer suicídio. E ele deu alta e o menino não cometeu suicídio. Por quê? Porque era um caso de obsessão. E você viu o impacto físico. Então, exerce influência os espíritos sobre a nossa vida, muito mais do que imaginais, frequentemente são eles que vos dirigem. Só que, muitas vezes, nós não temos acesso a esses relatos, para identificar esses casos, porque a gente não está do lado de lá para olhar. Então, nós mesmos podemos ter tido muitos auxílios, certamente tivemos, sem nos darmos conta. Muitas vezes nós tivemos ações efetivas na nossa vida. Uma vez, terminando um trabalho, o Divaldo orou com muita sinceridade, com muita profundidade, agradecendo a Deus. Aí apareceu o Espírito Joana de Anjos, virou para ele e falou, meu filho, que fazes? Ele falou assim, minha irmã, eu estou aqui agradecendo a Deus, a Jesus com quem eu tenho mais intimidade, quer dizer, em relação a Deus, a Jesus com quem eu tenho mais intimidade, pelo bem que nos aconteceu, por a gente ter conseguido concluir o trabalho da melhor maneira possível. Eu estou muito feliz, muito contente da gente ter conseguido concluir esse trabalho. E aí a Joana de falou, então eu vou fazer a você uma proposta. Ele falou, pois não, você agradece pelo bem que te aconteceu, mas eu sugiro então uma coisa, agradeça ao mal que não te aconteceu. Porque nós não reparamos, nós não nos damos conta dos inúmeros perigos, dos inúmeros problemas, das dificuldades e riscos enormes que nós ou tivemos eliminados da nossa trajetória ou enfrentamos e fomos amparados para nos permitir chegar aqui hoje. Então é o que Emmanuel diz. Tenha certeza, pela superação dos problemas passados, que nós conseguiremos superar os problemas do dia de hoje. Então é importante que a gente entenda essa realidade, os espíritos estão aí, como diz o apóstolo Paulo, todos nós temos uma nuvem de testemunhos ao nosso lado e cabe a nós fazer essa sintonia com os bons, nos blindando, nos vacinando, nos tornando mais imunes à ação dos negativos e tentando aumentar a conexão com os espíritos mais elevados, a fim de nós tirarmos proveito, tirarmos vantagem dessa convivência com os amigos, porque aos poucos a nossa sintonia vai ser aprimorada, vai ser aprumada e nós vamos melhorar a nossa capacidade de intuição, recebendo esse auxílio desses irmãos. Mas isso cobra um preço, o preço do dever, da atenção,
da elevação do pensamento, do olhai, vigiai e orai, da vigilância, da atenção, da qualidade do material que nós estamos permitindo que chegue até a nossa mente. Então, que a gente possa sintonizar com os amigos e procurar realmente aproveitar a influência dos bons e não ser prejudicado pela influência dos espíritos perturbadores. Que Jesus os abençoe.